Eu quero receber aqui para a nossa conversa mais um convidado especial, que é o André Perfeito. Ele que é economista vai nos ajudar a entender um pouco mais os impactos econômicos a respeito do que a gente tem visto, em especial com as possibilidades de retaliação do Irã no Estreito de Hormuz. André, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Já há uma preocupação natural em todo mundo a respeito de como esta guerra, este conflito pode impactar a nossa vida no dia a dia, o preço das coisas. Isso vai chegar ao Brasil? Bem, olá, boa noite a todos. Um dia muito difícil, sem dúvida nenhuma, muito triste que a gente está vendo, essa escalada na violência. Bem, vamos tentar dividir a questão em algumas partes. A primeira delas é a respeito de fechar mesmo o Estreito de Hormuz, né? A gente tem uma orientação, pelo menos determinado uma orientação por parte do parlamento iraniano que sim é para fazer isso. A gente tem que lembrar que o Estreito de Hormuz é uma faixa de água de 39, 40 quilômetros. É relativamente simples fazer isso, se eles quiserem, mas também inédito. Tem essa questão que dificilmente ter feito isso, né? Mas agora a questão é o seguinte, né? A gente tem a perspectiva. Eu não vou querer entrar, obviamente, no mérito sobre o mérito, né, desses ataques de lado a lado, mas pensando em teoria dos jogos, né, a gente não tem como imaginar um tipo de suavização desse conflito, porque se de um lado o Irã diz que o que ele pretende é acabar com a capacidade nuclear do Irã, desculpa, de Israel, é acabar com a capacidade nuclear do Irã, a gente sabe que isso não vai ser feito rapidamente, né? E, do outro lado, a gente sabe que o Irã não tem capacidade de atacar Israel de forma definitiva, né, ou de forma assim, contundente também, né? E aí a gente vê no meio do caminho a entrada dos Estados Unidos como um elemento de mais complicação, no final das contas, né? Porque o que o Donald Trump fez, de novo, eu não quero entrar no mérito da questão em si, mas eu quero trazer a seguinte reflexão aqui. O que ele criou é uma situação onde ele entende que é permitido uma guerra preventiva, um ataque preventivo a uma dada questão. Isso é exatamente o argumento que os russos estão usando com a Ucrânia. Isso para colocar que o Brasil, antes de falar do Brasil, acho que algumas regiões podem sofrer mais do que outras. A Europa pode sofrer muito, porque ela já não está consumindo energia russa e também não vai agora consumir energia, ou vai ficar dificultado, talvez, né, a energia propriamente do Oriente Médio. Tem que ver se eles vão fechar mesmo. Eu estou vendo a abertura de alguns mercados aqui. Deixa eu pegar aqui para falar rapidamente aqui. O Nikkei futuro está caindo só 0,32. Vamos ver quando abrir mesmo o mercado, mas a queda está até modesta, né? Porque se fechar o Estreito de Hormuz, a Europa vai sofrer muito. Agora, no caso do Brasil, eu acho que vai sofrer também se tiver um grande pânico, né? É óbvio que vai sofrer todo mundo, mas o Brasil tem uma espécie do que a gente chama de hedge natural, né? O Brasil produz petróleo, né, de um lado. O Brasil está longe geograficamente dessa questão. E o Brasil, dado a confusão que o mundo está, não quero dizer de forma alguma que esteja tranquilo o Brasil, é quase como se ganhasse para o WO, né? Porque o mundo está muito estranho, o Brasil, em termos relativos, não está tão estranho. Então, para dizer que sim, vai ter um efeito, mas sim pode ser mitigado por esses atenuantes no caso do Brasil. Como a gente viu recentemente, né? O dólar está perdendo força contra várias moedas, mas contra o real, sem dúvida nenhuma, tem um efeito um pouco mais pronunciado, até pelas questões do próprio real enquanto ativo financeiro. O professor André Perfeito, eu quero te perguntar a respeito do seguinte, dos países do lado de lá. Você está falando que tem aqui uma questão envolvendo a Europa, né, que poderia sofrer em relação à possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma grande possibilidade, o Brasil está um pouco mais distante, mas e a Ásia, em especial, e a China? Porque o Irã estaria dependendo de um apoio chinês para suas ideias de retaliação, de ataques, de continuar financiando seus proxies contra Israel. Agora, a notícia que chegou há pouco até de ataques a instalações militares americanas em alguns dos países do Oriente Médio. Então, de alguma maneira, o Irã precisaria desse apoio da China para essas ações. Mas a China sofreria também com o fechamento do estreito. Qual o impacto econômico para a China, em especial, se a gente tiver isso acontecendo? De fato, pelo que foi noticiado, né, a China tem uma dependência muito grande do petróleo do Oriente Médio, daquela região. Sem dúvida nenhuma, ela vai sofrer. Mas a questão mais... Bem, eu não sou analista político, né, nem de relações internacionais. Também não posso achar que vou saber
em detalhe o que vai acontecer ali. Mas me parece mais relevante, não é nem a questão da China, mas da Rússia, né? O corpo diplomático iraniano parece ter uma conversa hoje até com Vladimir Putin. Então, isso para colocar que a Rússia vai jogar mais pesado nesse cenário, né? Vale notar que no Conselho de Segurança da ONU, hoje de tarde, o embaixador russo foi bem enfático, né? Pegou pesado e falou com muita ironia, vou colocar desse jeito, né, a respeito da dinâmica desse conflito, né? Isso tudo para colocar que é muito provável que pode se estender por mais tempo. E o Donald Trump tem um problema agora nas mãos, porque, de novo, né, pelo que está sendo reportado pela mídia norte-americana também, esse tipo de ação de agressão tem que ser aprovado pelo Congresso norte-americano. E muitos da base aliada do próprio Trump acreditam, né, que não deveria se envolver com o Irã. Teve já até uma rusga do presidente Trump com um congressista republicano. Então, assim, esse conflito está começando a querer ficar mais prolongado do que deveria. E aí a gente tem algumas questões com o petróleo. Se eles fecharam o Estreito de Hormuz mesmo, se acontecer isso, a gente vai ter um baita de impacto mesmo. Eu só peço para a gente ficar atento, nós, enquanto brasileiros, investidores brasileiros, né, a respeito das características do ativo Brasil e do ativo real, né, da nossa moeda, que podem, em alguma medida, ter um tipo de atenuante. Insisto nessa tese, porque eu fico preocupado, todo mundo sair vendendo tudo amanhã, sendo que não necessariamente é verdade que isso pode acontecer tão fortemente, né? Então, vamos ser mais pragmático aqui, o professor André Perfeito. Isso. Dólar pode subir? Como que fica? A inflação aqui no Brasil, a Bolsa, não. Qual a sua projeção nesse momento? Nesse momento, Bolsa, por exemplo, podemos ter uma recuperação por conta de Petrobras. É uma parte importantíssima do índice, não tem como a gente não pensar desse jeito. O que me preocupa da dinâmica inflacionária nem tanto. Não quero dizer que talvez, claro, se for prolongado esse problema, é óbvio que vai ter um problema disso, né? Mas aí tem que lembrar que a autoridade monetária, o Banco Central no Brasil, até subiu 25 pontos base na última reunião. Estava meio rachado o placar no mercado, mas o Banco Central se mostrou mais cauteloso. Eu acho que isso daí até vai evitar que os juros mais longos subam no Brasil, mais forte. Pode ser que tenha esse efeito. Mas, de novo, a questão toda eles vão ou não vão fechar o Estreito de Hormuz? Sim ou não? Me parece que em algum momento eles vão. Né? Por quê? Porque pensando hoje em dia na capacidade dos Estados Unidos negociar com o Irã, existe essa possibilidade hoje em dia? Me parece que não vai ser tão cedo que vai ter esse tipo de diálogo, especialmente com essa forma que o presidente Trump fez o ataque. De novo, eu não quero falar se ele fez certo ou errado, só sei que isso daí necessariamente joga a gente numa situação de tensão continuada no Oriente Médio. A gente tem imagens nesse momento do sistema de monitoramento das embarcações que se utilizam ali do Estreito de Hormuz. Você vê ali muitas embarcações, esses pontos em vermelho são as embarcações em movimento e nas setas ali, inclusive indicando para qual direção estão indo. Então, para você entender bem, é bem uma região ali muito utilizada por embarcações, mas uma região pequena sobre a qual o Irã possui domínio, possui ali autoridade e onde pode haver um fechamento deste estreito. Os vermelhos são petroleiros. É isso, né, Filipinho, nosso diretor? Os vermelhos são petroleiros, ou seja, então você já imagina bem ali na proporção o quanto de petróleo passa ali em relação às embarcações que se utilizam desse estreito. E nós estamos conversando aqui com o economista André Perfeito, que está nos explicando justamente o que pode vir a acontecer a partir de uma decisão em definitivo pelo fechamento do Estreito de Hormuz, vez que já houve uma aprovação preliminar pelo parlamento iraniano. Professor, então a questão agora é aguardar se de fato haverá ou não esse fechamento e conviver com os impactos econômicos. É isso, né? A gente tem que tentar mapear isso com muito cautela, meio tateando mesmo a questão, porque a gente está em território novo, né? Vamos ser francos, não dá para a gente imaginar o que simplesmente o pior cenário. O que eu acho que pode ser interessante nessa perspectiva é imaginar o que é próprio do Brasil nesse jogo. Claro, se você é um investidor que tem dinheiro fora do Brasil, talvez sofra, né? Mais do que talvez aqui dentro.
Mas, de novo, né, o Brasil, né, eu não estou falando do Itamaraty com o presidente Lula. A gente sabe que o presidente Lula é a opinião que tem. Mas a gente sabe também que o Itamaraty blinda um pouco o Brasil a respeito disso. É quase que se o Brasil ganhasse por WO, né, no mundo. Né, porque a Europa está numa situação difícil que nem está. O mundo asiático, com essa questão da própria exportação de petróleo para a China, também tem um problema por lá. E os Estados Unidos, a gente parece... É tanta coisa que está acontecendo, né? Mas teve toda a questão das tarifas que até agora está inconcluso isso. Isso para colocar que, olha, dentro desse cenário, o Brasil fica numa situação muito peculiar. E, insisto, eu só estou falando dessa forma porque a gente tem que tomar cuidado em querer exagerar ou tentar extrapolar de maneira automática esse cenário externo para interno. Não necessariamente vai ser desse jeito, mas no primeiro momento é óbvio. Se fechar o Estreito de Hormuz, todo mundo sofre, o Brasil no meio. Perfeito, quero agradecer o André Perfeito, que é economista, mestre em economia inclusive. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, um prazer te receber. Eu que agradeço, um abraço a todos. Perfeito. Nós voltamos agora para falar com Avi Gelber, que está em Israel, está nos falando sobre o clima por lá, como está esse momento de tensão, as pessoas agora convivendo com medidas restritivas, somente as atividades essenciais funcionando. Avi, quero uma última mensagem sua também aí. Você disse que, de alguma maneira, convive em segurança com o sistema de defesa, enfim, bem nos disse que não tem medo, surpreendentemente, porque imagino eu, né, seja uma situação de muita tensão, a possibilidade de ter o seu país atacado a qualquer momento pelo Irã, que pode retaliar em Israel as ações dos Estados Unidos. Meu amigo, a palavra está com você. Não, eu quero trazer uma mensagem de esperança. Eu vejo aqui algumas colocações de uma guerra prolongada. Eu não acredito nessa possibilidade. Acho que o Irã também entende que não tem condições de levar essa guerra muito para frente. Vai tentar mostrar força e cartas fortes para vir para uma negociação com essas narrativas e essas ameaças. Eu acho que tem muito a perder em fechar o estreito. Tem mais a perder do que a ganhar. Agora quebra tudo e vamos ver o que acontece. Eu não acredito nisso. Acredito mais que também o Trump vai tentar forçar agora um acordo, vai tentar forçar o final desse conflito nesse momento, pelo fato que ele vai ter realmente problemas internos se isso não vai se encerrar no prazo bem curto agora. Então, a minha mensagem é que vejo com otimismo uma solução daqui a 1-2 semanas, uma solução de um acordo, como deve ser, um acordo que não vai agradar 100% todo mundo, mas que vai ser um acordo que vai manter uma convivência na região, pelo menos para os próximos anos. E vai ter que ter vigilância, o mundo tem que ser vigilante, porque é para o bem do mundo, não é o bem só do Israel, não é só a questão dos Estados Unidos. As entidades e os países, principalmente a gente vê os países europeus que estão apoiando a ação do Trump, porque estão entendendo que você, como o embaixador Dani falou aqui, um país que quer enriquecer o urânio para efeitos e para uso civil, não faz enriquecer o urânio em 60%, que é para uma bomba nuclear. Ele vai enriquecer o urânio em 4% ou 5% e vai usar isso para uso pacífico. Então, vamos também parar de achar que os outros não têm condições de analisar e de entender e de saber o que está acontecendo. Vamos ser um pouco mais, botar na mesa as cartas mais as claras para tentar melhorar, porque o governo iraniano, na minha visão, tem que trabalhar muito hoje para se preservar, em primeiro lugar.
ele tem um risco não pequeno e um risco eminente e vai ser ainda trabalhado para tentar mudar o governo, porque mudando o governo você vai mudar a atitude do Irã, vai mudar essa bandeira tão cega de vamos aniquilar Israel. Israel está a 2.000 quilômetros do Irã, não fez nada para o Irã nunca. Então é um absurdo que não dá para entender, que os países do mundo também têm que condenar, no sentido que não temos nem fronteira, a fronteira é muito longe um dos outros. Então é uma guerra inexplicável, e tirar essa bandeira, se tirar essa bandeira ou se trocar o governo no Irã, nós vamos ter uma região muito melhor e nós vamos ter uma convivência desses países. Essa região pode ser muito próspera, uma região rica de petróleo, rica em gás, tem tecnologias de ponta, tem pesquisa e tem ciência. Temos que procurar o lado bom da história e tentar fazer isso prevalecer. A luz tem que prevalecer em cima da escuridão. Tenho certeza que isso vai acontecer. E olha, estamos há horas aqui e nenhum alarme soou aqui. Isso é muito bom, né? Tomara que continue não soando nenhum alarme por aí. Quero te agradecer, Avi Gelber, que é conselheiro da Stand Invest Brasil, que conversou conosco diretamente de Israel. Avi, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço e, como sempre, me sinto muito bem em casa. Um abraço. Avi Gelber, diretamente de Israel.